Olá pessoal, hoje a gente vai seguir no estudo dos polinômios com o teorema das raízes racionais, que é um resultado que vai ajudar a gente a achar algumas raízes do polinômio, certo? Então vamos lá, suponhamos que a gente tem um polinômio naquele formato que a gente já está cansado de ver, né? ANx elevado a n mais AN menos 1 x elevado a n menos 1 até A1 x mais A0, certo? Esse é meu polinômio. Esse teorema, pessoal, vai dar algumas condições para que eu tenha raízes racionais no meu polinômio, certo? Então eu vou dizer, se x igual a p sobre q, que um número da forma p sobre q, onde p e q são inteiros, é um número racional, né, pessoal? Se x é igual a p sobre q, já no formato de fração irredutível, que o que é uma fração irredutível, pessoal? É quando o numerador e o denominador são primos entre si, perfeito? Se x igual a p sobre q, sendo fração irredutível, é raiz do meu polinômio acima, eu tenho que ter algumas regras a serem cumpridas, certo, pessoal? Que são o quê? O meu p divide o A0, que é o último termo aqui. Beleza, pessoal? E o segundo item é que o meu Q divide o AN. Beleza, pessoal? Então, sempre que eu tiver uma raiz racional no meu polinômio, eu vou ter que ter algumas condições a serem obedecidas. O numerador dessa raiz tem que dividir o termo independente, o A0, e o denominador dessa raiz tem que dividir o coeficiente líder, que é esse primeiro coeficiente aqui. Beleza, pessoal? Agora vamos seguir com a aula que vocês vão entender por que isso é importante, qual é a aplicação desse resultado. Vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ilustrar um pouquinho melhor para vocês por que esse resultado é importante, tá? Suponhamos que a gente tem um polinômio agora de terceiro grau, dado por x ao cubo menos x ao quadrado menos 4x mais 4. Aí eu pergunto a vocês quais as raízes desse polinômio. A gente já viu que eu não sei, a gente não sabe, né, resolver uma equação do terceiro grau, nesse formato que está. Eu pegar isso aqui e igualar a zero, não dá, né? Então vamos usar o teorema da raiz racional. Vamos procurar todas as possíveis raízes racionais desse meu polinômio. Se x igual a p sobre q é raiz, que é o que a gente viu, né, no nosso teorema, então o p divide quem, pessoal? O p divide o termo independente. Então o p divide 4, que é esse termo aqui. Beleza, pessoal? E o q divide quem, pessoal? O p divide o coeficiente líder. Então seria esse cara aqui, que é o 1. Tranquilo? Q divide 1. Ou seja, se o P divide 4, quais são os divisores de 4, pessoal? É o mais ou menos 4, o mais ou menos 2 e o mais ou menos 1. Concordam? Então, P é igual a mais ou menos 4, ou mais ou menos 2, ou mais ou menos 1. Tranquilo, pessoal? E o Q vai ser quem? O Q vai ser só consertar aqui, o Q vai ser mais ou menos 1. Perfeito? Porque se o Q divide 1, ou o Q é mais 1, ou o Q é menos 1. Se eu tenho essas opções para o P e para o Q, então o meu P sobre Q vai ser igual a quem, pessoal? Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1, eu posso ter mais ou menos 4 também, e igualmente para os outros, né? Mais ou menos 2, ou mais ou menos 1. Então, o que é que esse meu resultado está dizendo? Se eu tiver alguma raiz racional nesse polinômio, essas raízes racionais só vão poder ser dentre essas opções aqui, tá? Então, como é que eu faria? Eu tenho opções para eu arriscar aqui, para eu chutar e ver por inspeção mesmo. Como eu faço isso? Eu pego, substituo o x por mais 1, depois por menos 1, depois por mais 2, depois por menos 2, depois por mais 4, depois por menos 4. Então, eu vou fazer 6 substituições e ver quais delas são raízes do meu polinômio. Por sorte nossa, nesse exemplo, a gente vai ver que nós temos raízes como sendo mais
2 mais 1 e menos 2. São raízes, certo, pessoal? Isso aqui eu já fiz aqui no exemplo, só para a gente não perder muito tempo, tendo que substituir tudo, tá? Essas 6 opções. Mas se vocês substituírem essas 6, vocês vão ver que essas 3 são raízes do polinômio. Então, com esse método, eu já descobri 3 raízes do polinômio de terceiro grau, então eu descobri todas as raízes do meu polinômio. Se acontecesse de eu só tivesse descoberto uma ou 2 raízes, é porque as outras, pessoal, não seriam racionais. Mas eu já estaria eliminando algumas das possibilidades. Concordam? Então essa é a grande aplicação desse método. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para a gente ver outra aplicação desse método. Um outro tipo de problema seria se eu pedisse para vocês isso aqui. Eu tenho um polinômio p de x, agora eu vou complicar um pouquinho mais, tá, pessoal? Esse polinômio é x à quinta menos 5x à terceira mais 2x ao quadrado menos 4x mais 1. Um polinômio do quinto grau, pessoal, que a coisa já começa a complicar um pouco mais, né? Aí eu pergunto a vocês, existem raízes racionais, ou seja, que pertencem ao conjunto Q? Aí vocês vão me perguntar, poxa, eu tenho um polinômio do quinto grau, como é que eu vou sair disso? De novo, vamos usar o teorema das raízes racionais. O que é que ele diz pra gente, pessoal? Se x pertencente aos racionais, ou seja, x igual a p sobre q, é raiz, então o p vai dividir o termo independente. Quem é o termo independente do meu polinômio, pessoal? É o 1, né? P divide 1 e o Q divide o coeficiente líder. Quem é o coeficiente líder, pessoal? É o que está multiplicando x à quinta. Como não tem ninguém, seria o 1 também. Ou seja, se o P divide 1, o P é igual a mais ou menos 1. Se o Q divide 1, o Q é igual a mais ou menos 1. Tranquilo, pessoal? Logo, P sobre Q vai ser igual a mais ou menos 1. Concorda, pessoal? Então, se existir alguma raiz racional nesse polinômio, ela só vai poder ser ou mais 1 ou menos 1. Agora, vamos substituir no meu polinômio. Vamos fazer P de 1 é igual a 1 elevado à quinta é 1. Concorda? Menos 5 vezes 1 elevado à terceira. Dá menos 5 vezes 1. Mais 2 vezes 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. Menos 4 vezes 1 mais 1. Isso dá igual a quanto, pessoal? Vamos contar os positivos e depois os negativos. 1 mais 2 mais 1 dá 4. E os negativos? Menos 5 e menos 4. Então, menos 9. Ou seja, isso dá menos 5. Se P de 1 é igual a menos 5, então mais 1 não é raiz. Então a gente já corta essa possibilidade. Agora vamos calcular o P de menos 1, pessoal. Eu vou ter menos 1 elevado à quinta dá menos 1. Menos 5 vezes menos 1 à terceira. Menos 1 à terceira dá menos 1. Com esse outro menos, então dá mais 5. Perfeito? Mais 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Então isso seria mais 2. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. E mais 1 no final. Esse resultado seria menos 1. É o único termo negativo, então eu coloco menos 1. E os positivos são 5 mais 2 dá 7. Mais 4, 11. E mais 1, 12. Ou seja, esse resultado dá 11. Que também não é zero. Então, se as minhas possíveis candidatas a raízes racionais não anulam um polinômio, elas na verdade não são raízes, né, pessoal? Ou seja, a minha conclusão é que não existem essas raízes racionais. Perfeito? Só recapitulando a ideia. Se eu te der um polinômio e perguntar se tem raízes racionais, o que você vai fazer? Você vai procurar as possíveis candidatas com o teorema das raízes racionais. Como? Eu digo, se x é uma raiz racional, então o numerador tem que dividir o termo independente, que é 1, e o denominador tem que dividir o coeficiente líder. Logo, eu descobri que as minhas raízes
as possíveis candidatas às raízes racionais seriam mais ou menos 1. Testei essas possíveis candidatas e nenhuma é raiz. Ou seja, não existe raízes racionais para esse polinômio. Tranquilo, pessoal? Então, essas duas são as aplicações básicas desse teorema. Depois vocês vejam os exercícios e a gente vai fazer outras aplicações disso, tá bom? Obrigado e até a próxima, pessoal.